Sejam bem-vindos à segunda aula da nossa série sobre Power of Three, uma série que vai mudar a visão que você tinha quanto a essa técnica do ICT, novamente reforçando uma das principais técnicas ICT que nós utilizamos, o PO3. Então vamos desmistificar algumas coisas que o pessoal costuma falar, vamos entrar nas nuances desse tema, vamos aí abordar o PO3 de forma bem completa. Então na aula de hoje nós falaremos sobre as variações do Power of Three diário e também as Kill Zones, tanto de forma independente quanto unificando e juntando ali para o PO3 diário. Isso aqui é chave principalmente para operadores de day trade, embora também sirva para swing trades, principalmente com execuções um pouco mais baixas, como numa hora, mas com certeza você pode carregar também essas posições para o swing. Vamos aproveitar que estamos iniciando e já pedir para você deixar o like aqui na Confiança. Se você não conhece meu canal, sugiro que confira o mini curso que tem aqui, um curso ICT gratuito que vai entregar muito mais que conteúdos pagos que você está acostumado. Então, sugiro que dê uma conferida. Vamos entrar na aula agora. Então, normalmente eu acabo não fazendo muita CTA, não fazendo anúncios ali no meio da aula. Vamos focar que esse é um tema quente. Então, bora aí para a aula 2. Quando tratamos do PO3 diário, teremos duas referências. Então, a primeira é a abertura do candle do diário. O valor de referência que o candle inicia suas negociações, o valor da virada do candle diário pode ser e deve ser utilizado aí para a formação do PO3 diário. Mas nós também temos a segunda, que é utilizar a abertura da meia-noite. É a que eu mesmo dou preferência, e aí nós não vamos estar em alinhamento ali com a grande massa. Nós vamos estar utilizando a True Day Opening, a abertura do dia verdadeiro. Então ali tende a entrar realmente o rally do dia. Então para o PO3 diário, pode ser que você ouça alguém falar sobre a referência das 17 horas, da abertura do candle diário, sempre referência de Nova York, galera, relógio de Nova York, e a Midnight Opening Price, que é a linha da meia-noite. Se tem um algoritmo conduzindo os preços, que é o que nós estudamos aqui no ICT, ele não utiliza como base os candles diários, por exemplo. Beleza, o candle diário virou o candle do diário, mas não virou o dia. Que horas que vira o calendário oficialmente? Meia-noite. A meia-noite pula de um dia para o outro. Então, se a gente vai interpretar um preço justo para o dia, as aberturas são preços justos. Se a gente vai pegar o preço justo do dia, nada mais justo que pegar a virada oficial do calendário. Então, estar em alinhamento com o algoritmo que conduz os preços. Então, vamos lá. 17 horas. Será vantajoso principalmente em ativos que têm grande participação asiática, falaremos sobre isso mais à frente, ou em mercados altamente direcionais. Então, às 17 horas de Nova York, atualmente UTC -5. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, esteja em -4. Presta atenção. Relógio no TradingView, canto inferior direito, altera seu relógio de boa. Já a True Day Opening é a verdadeira abertura do dia. Movimentos tendem a ser mais voláteis daqui e frequentemente será o ponto que você irá identificar o Judas Swing diário. Então, aquela movimentação falsa antes da movimentação verdadeira frequentemente será visto a partir da True Day Opening, salvo algumas ressalvas que vou passar de Kill Zone a Kill Zone, de característica de ativo a ativo. Então, tem ativo que é sim melhor você utilizar a abertura das 17 horas. Tem ativo que é melhor você utilizar a True Day Open. Então, vamos seguindo aqui. Mas, no geral, a interpretação é a mesma. Seja você utilizar a meia-noite, ou seja você utilizando aí às 17, a dinâmica vai ser abertura, corrida falsa, para depois entrar a expansão real do preço. Passando para o próximo slide, temos aqui as principais Kill Zones, então. Tem mais janelas de tempo que nós utilizamos no ICT, mas essas são as principais. Sendo a primeira Asian Kill Zone, indo das 20 horas de Nova York até meia-noite. Vamos parar de falar de Nova York? Todo horário que eu falo no meu YouTube, cara, no Instagram, para aluno, para tudo, é Nova York. Quanto antes vocês passarem a referenciar o horário de Nova York em vez do Brasil, melhor. Vocês vão estar em sintonia aí com os grandes traders do mundo, em sintonia com quem manipula esses mercados, enfim. A referência é o dólar como moeda de valor. A referência para nós é o horário de Nova York como tempo, como fator tempo. Então, tá, Ásia, cara, vai ser bom para ativos com JPY, NZD e AUD, índices asiáticos. Frequentemente, a Ásia será a nossa acumulação quando falamos do diagrama padrão. London Kill Zone, então, das 2 às 5, excelente para ativos como Euro e GBP. Cara, do Forex, se você é mais nativo de CT, com certeza esses pares são os que estão no topo da sua lista no Forex, são muito bons para London. London é a primeira Kill Zone após a meia-noite, então já deve dar para entender que, para ativos europeus, para GBP, é muito interessante a gente usar a linha da meia-noite. Então temos a New York, cara, New York é New York, né? Não tem erro, é a seção mais volátil.
Então, das 7 às 10, eu passei uma referência diferente para vocês, tá? Mas é para unificar com a London Close. Já vou passar toda a explicação, mas das 7 às 10, que pode ser interpretado como 7 a meio-dia, sendo essa New York manhã, é o pico de volume de negociações. Grandes expansões com movimentos abruptos são esperados aqui. Então, pensa que se das 7 às 10 ele já está fazendo essa expansão em alta, daqui é 7 horas. Das 7 às 10 ele está trabalhando já em alta. Cara, das 10 ao meio-dia é a distribuição final do movimento. Então, topos e fundos semanais frequentemente serão vistos esse horário. Cara, é horário de distribuição, horário daquela corrida massiva de preço. Muitas das vezes, essa corrida massiva que atinge pontos de interesse HTF, que atinge piscina de liquidez HTF. Então, a London Close, muitas das vezes, será o horário que vocês vão ver formação de fundo e topo, não só diário, como semanal. Então, também pode gerar continuações de movimento. Então, tanto New York quanto London Close servem como a distribuição. A London Kill Zone, manipulação. Então, vou tentar puxar aqui mais para o lado. Ó. Seria mais clássico. Uma Ásia começar o movimento, London manipular, New York prosseguir o movimento iniciado por Londres e entre 10 e meio-dia nós temos uma corrida final que atinge uma grande piscina de liquidez. Então, essa tende a ser a distribuição da London Close, onde na maioria das vezes London Close marca um ponto final à expansão diária. Então, arrastei um pouco para o lado para vocês conseguirem ver bem. Acumulação tende a ser Ásia, manipulação tende a ser London, distribuição entre Nova York e London Close. Você pode interpretar essa New York Kill Zone e London Close como uma só Kill Zone para facilitar, tá? Falaremos sobre isso mais adiante. Então agora vamos entrar um pouco mais a fundo para falar a característica dessas Kill Zones. Primeira coisa aqui é a Ásia. Galera, a Ásia no geral tende a ser acumulação, mas pode ser direcional. Nesse caso, você deve interpretar, foi a favor da macro? Se sim, cara, se foi a favor do seu objetivo HTF, o que eu costumo falar? Cara, você tem um alvo de liquidez que o preço esteja indo em tempos gráficos mais altos, você tem um bom desbalanço para tratar como seu alvo de liquidez que esteja atraindo o preço, esse é seu direcional HTF, é a forma mais fácil de você ter essa interpretação. Então, se foi a favor desse teu objetivo, você pode procurar continuação nas próximas kill zones. Então, às vezes, a Ásia vai expandir, London vai acumular, New York liquida London para prosseguir o movimento iniciado pela Ásia. Isso é muito bom também. Se foi contra a movimentação macro, bom, fica atento para reversões em Londres. Então, esses critérios que você tem que levar em consideração. Já falaremos mais a respeito. Mas, enfim, a London Kill Zone pode ser utilizada como liquidez. Nesse caso, a New York Kill Zone gera um perfil de reversão, liquidando ambos os lados da liquidez. Então, pode ser que a Ásia seja acumulado, London faça manipulação e New York, que você estivesse esperando que continuasse esse movimento iniciado ali por Londres, simplesmente busca um ponto de interesse e gera reversão. Então, vocês têm que ficar atento. New York é um ambiente mais agressivo. Se a movimentação de Londres não foi a favor do direcional, é a mesma interpretação, galera. Se não está fazendo sentido essa movimentação de Londres, procurem reversão por parte de Nova York. Então, essas reversões em Nova York, vocês devem ficar atentos principalmente em índices americanos. O índice americano vai ter muito mais reversão por Nova York e pelo menos ano passado até o Forex, galera, teve muita reversão por Nova York, então vocês têm que ter atenção. Embora o perfil clássico indique acumulação Ásia, manipulação Londres e distribuição Nova York, tá rolando muita reversão de Nova York. Vocês têm que ficar atento nisso. Não deixa de ser um PO3. New York Kill Zone frequentemente irá gerar essas reversões de Nova York, então você deve ficar atento, pois é Kill Zone mais volátil. Disparado, galera. New York Kill Zone tem volatilidade tanto da galera que está negociando à tarde em Londres, quanto tem quem está começando a negociar na manhã de Nova York. Então temos duas Kill Zones durante essa New York manhã. Tanto que a London Close, o fechamento de Londres, é da 10 ao meio-dia. Isso quer dizer o quê? Galera, aquela Kill Zone das 7 ao meio-dia em Nova York, também tem gente de Londres negociando. É a Kill Zone mais volátil. Então, muitas das vezes, nesse caso, tanto London quanto Ásia são usados como liquidez. Esse é o principal ponto de atenção. O que forma aqui o clássico sell day? Ou buy day, né? Vai depender. Mas, enfim, o clássico dia de vendas vai consistir, então, por exemplo, Ásia acumulada, Londres marcando topo, capturando o movimento de Ásia, e Nova York capturando traders já posicionados a favor do movimento e distribuindo. London Close das 10 ao meio-dia tende a fazer o quê? Marcar ponto final nessa expansão diária. Pode gerar continuações, mas a característica é terminar de distribuir. Então, as ordens que vão sendo geradas aqui,
capturadas, acumuladas aqui, são distribuídas para alguém. Para quem essa London Close tende a buscar o movimento? Esse print foi interessante porque é recente, aqui do eurinho, acho que da semana passada, retrasada, não lembro. Mas enfim, nós temos aqui para a esquerda a mesma coisa. Então, Ásia, Londres marcando o topo, New York retirando operadores já posicionados e London Close marcando fim ao movimento. Não vai aparecer sempre isso aqui, galera. Se está alinhado ao direcional HTF, perfeito, pode estar atuando. Seja na captura da liquidez interna, numa OTE do movimento, enfim, não vem ao caso aqui. A interpretação de vocês deve ser, por exemplo, 17 horas, aqui é o começo do dia. Movimentação falsa, movimentação verdadeira. Meia-noite, pode usar também. Meia-noite, movimentação falsa, movimentação verdadeira. Cara, a linha da meia-noite ficou descalibrada, acho que é aqui, ó. É aqui, tá certo. Então, pode usar tanto daqui quanto daqui. Por que a meia-noite é tão interessante? Porque tende a entrar a volatilidade. É logo após a Ásia, é meia-noite do calendário oficial. Muitas das vezes a gente vê esses movimentos abruptos entrando pós-meia-noite. Aqui mesma coisa, cara, aqui atrás, ó, a gente tinha abertura, antes da Ásia é a abertura do dia. Virou a Ásia, é a nossa meia-noite. Então, por exemplo, pode ser interpretado o PO3 tanto da abertura normal, que era mais abaixo, quanto da meia-noite, que tende a entrar essa manipulação, principalmente em ativos europeus. Então, esse é o perfil clássico de dia de compra, ou, nesse exemplo, clássico dia de vendas. Cautela, esse perfil tem se mostrado arriscado nos últimos meses. Observação pessoal, então tenham cautela, não opera isso às cegas, só que o zone não adianta. A gente define o direcional HTF, inclusive vocês vão aprender a fazer isso por meio do Power of Three nas aulas seguintes. Deixa o like se você está curtindo o conteúdo. Aproveitar que eu lembrei, né? Mas não mais é isso, galera. Tá curtindo o conteúdo, deixa o like. E tem o contato do suporte que tá aparecendo na minha tela caso vocês queiram tirar alguma dúvida. New York Reversal. Opa! E outra coisa. Quem gosta de Market Maker Model, galera, ó a gema que eu vou soltar. Muitas das vezes a acumulação original. Galera, o Smart Money acumula o preço de abertura. 17 horas vai vir essa acumulação original. Muitas das vezes a Ásia vai ser a segunda fase e eu gosto muito disso, tá? Para quem estuda Market Maker Model, para mim faz muito sentido, tá? Até porque temos a acumulação original ali na virada do candle diário, temos segunda fase pouco antes da meia-noite iniciando o Real Rally. Eu gosto muito dessa dinâmica. A New York Reversal, galera, isso que vocês têm que ter atenção. Operando às cegas, a Ásia acumulou, Londres manipulou, eu vou pegar Nova York para distribuir. Cara, você tem que ter atenção. Se o viés for queda, como por exemplo no euro, aí você vai buscar reversões por parte de Nova York. Então, qual deve ser a tua interpretação de PO3? Abertura, formação de máxima, começa a demonstrar fraqueza abaixo desses níveis de abertura, é teu rally. Sempre a favor do direcional. O usual é primeiro ele manipular para depois prosseguir, por exemplo. Mas New York está gerando essas reversões mais tardias, então fique atento. Se plotar setup como esse daqui, você pode vender em direção a Londres, onde, cara, muitos aprendem a simplesmente seguir às cegas isso. Outro ponto de atenção é que vocês percebem que Nova York abre manipulando topos. Então, são pontos que você vai levar em consideração, tá? Esse aqui é um perfil aqui de New York Reversal, é o perfil que mais vejo acontecer nos dias de hoje. New York reverte ambos os lados, movimentos se tornam interessantes após as 9h30 da manhã. Para New York Reversal eu gosto após as 9h30, muitas das vezes London Close ou 50 a 75 de ADR, caso vocês utilizem essa técnica. Eu gosto muito. Caso você não utilize, não tem problema. Quer ver aula sobre ADR aqui? Deixa nos comentários. E temos a expansão por Ásia. Esse é o padrão que eu gosto muito também. Então, cara, aqui eu peguei dólar americano e iene japonês. Iene japonês tem mais eficácia, JPY, né? Japão, Ásia, maior movimentação. Então, perfil de Ásia onde ela forma fundo diário. A gente tem virada do dia, ela já corre liquidez, já faz a movimentação falsa e inicia o rally. Cara, o rally fez sentido com o que você está buscando? Se sim, você pode continuar a movimentação iniciada pela Ásia. Então, nesse caso, New York tende a liquidar a movimentação de Londres e prosseguir o movimento iniciado pela Ásia. Retirar operadores já posicionados, liquidez, um grande AMD. Linha da meia-noite por aqui, onde também pode ser interpretado o PO3 pela meia-noite. Galera, terminou a Ásia e meia-noite Nova York. Então, dando um bom suporte e resistência, acumulando próximo ao nível de meia-noite, manipulando e continuando essa expansão. London Close também marcou distribuição final nesse dia. Então, um ponto de atenção. Cara, você viu que tanto a Ásia quanto Londres foi direcional? Esquece Nova York, não tem porquê.
Se você viu que a Ásia foi direcional, mas London ficou devagar, bom, você tem uma chance aí de continuação em Nova York, que fique claro. Galera, esse tipo de insight que eu estou trazendo para vocês é anos de estudo, véio, é anos de caminhada, não é uma aulinha ou outra do ICT, não. São várias mentorias, é muita bagagem. Eu sugiro que vocês deem valor porque eu estou passando aqui, cara. Se vocês querem temas avançados, eu posso trazer mais. Cara, Power of Three aqui no YouTube já foi falado várias vezes, ou há anos. Mas aulas organizadinhas assim, nem tanto. Nos recaps eu sempre trago esse tipo de gema, mas esse tipo de série talvez eu comece a trazer mais para vocês, como foi na dinâmica do minicurso do ano passado. Se você conheceu o canal agora, caiu de paraquedas, cara, confere o minicurso aqui do canal. Eu te garanto que vai agregar. Não vou dizer mais nada, você confira ali por conta própria. Então, dentro do Daily Profiles, galera, esses são os principais perfis intradiários para nossa utilização. Não é inteligente utilizar como fórmula de bolo, embora eu tenha certeza que irá auxiliar vocês a se localizarem no dia a dia. Lembre-se, você pode utilizar as Killzones de duas formas. Primeira, interpretando todo o PO3 diário. Então, tudo isso que a gente estava lendo, galera, é para formar a vela do diário, é para formar a expansão do diário. Mas você pode utilizar o Power of Three individual, cara, de cada Killzone. O que isso significa? Como fazer isso? Então, Killzones PO3. Galera, aqui a gente tem um sistema clássico. A gente vai entrar dentro de cada uma dessas Killzones, mas analisando essa imagem, vocês já conseguem identificar algum padrão? Killzone abriu, manipulou, expandiu, retraiu, fechou. Killzone abriu, manipulou, expandiu, retraiu, fechou. Lateral. Killzone abriu. Bom, podemos considerar assim: abriu, manipulou, expandiu, retraiu, fechou. Eu vou considerar fundo, né? Vou considerar fundo, bom, principalmente pelo direcional. Liquidez aqui, liquidez aqui. Se Londres fez fundo capturando a Ásia, New York tende a fazer o quê? Cara, eu não vou validar vendas só porque ele capturou os topos. Não, eu acredito que Londres fez fundo, ela vai trabalhar em alta. Então, eles tendem a retirar operadores já posicionados a favor desse interesse do Smart Money. Então, é que eu quero que vocês observem com isso. Todas as Killzones, elas têm abertura, manipulações para expansões. Todas as Killzones, primeiro, elas capturam liquidez para depois entregar a expansão. Todas as Killzones têm seu PO3 individual. Eu ainda estou apanhando um pouco para usar essa plataforma, galera, o Miro. Não estou conseguindo passar direito, mas tudo bem. Então, as Killzones seguem o mesmo padrão. No início da Killzone, teremos o Smart Money atingindo a liquidez no intuito de gerar contraparte e induzir traders na direção errada dos mercados. Devemos sempre atrelar essa utilização ao nosso objetivo HTF, o DOL, o direcional. Então, começando aqui pela Asian Killzone, galera. Foque em pares asiáticos. Se o ativo não tiver bons movimentos em seu início, galera, é bom que a Ásia, se você quer negociar a Ásia, que ela comece entregando. O ICT diz a janela de meia hora. Como que foi a primeira meia hora da Ásia? Se ela foi muito parada, a primeira meia hora, possivelmente você terá uma Ásia lateral. Já começou mais volátil? Pode ser interessante. Esse é um insight do próprio criador da teoria, o Michael, o ICT. O viés e tempos gráficos maiores serão úteis aqui, mas retrações LTF podem fornecer boas operações. Galera, tem um padrão clássico operacional que é trabalhar o AT de Killzone. Então, a Killzone é abrir, capturar a liquidez e expandir. Você marcar a Fibonacci entre 62 e 79 para realizar trades nessa direção. São setups mais voltados para um scalp. Essas Killzones tendem a fornecer abertura, captura e direcional. Muitas das vezes, abertura, captura, esse retorno AT, que é nessa Fibonacci, e direcional. London Killzone é o ambiente perfeito para turtle soups, para falsos rompimentos, até porque é a primeira janela após a meia-noite de caça de liquidez de Killzone. Pares com euro e GBP são ótimos para essa janela e tem a característica de criação de fundos e topos diários. Mesmo padrão de abertura, captura de liquidez, você pode trabalhar com OTEs desse primeira movimentação falsa. Então, ela precisa primeiro capturar a liquidez, aqui a gente vê uma acumulação, manipulação, expandir. Expandiu, você basta usar a Fibonacci entre 62 e 79 para execução de compras, com stop abaixo. É um setup bem válido. E a New York Killzone, acho que já ficou claro, mas é a janela mais volátil do dia. Eventos de alto impacto tendem a desempenhar nessa janela. Galera, é Nova York. A maior parte dos eventos é 8h30, às vezes outros horários, mas é na janela de Nova York. Então, além de ter Londres e Nova York, além das negociações mundiais serem com base no dólar,
Além além de tudo isso, os eventos de alto impacto também são nessa janela, então é uma janela violenta, uma janela de forte direção. Fique atentos para reversões de New York, principalmente em índices americanos. Eu vou bater muito nessa tecla, principalmente no mercado atual. A abertura da Kill Zone. Captura de liquidez. Nesse caso, eu usei um exemplo diferente, cara. Ela já vinha de uma expansão. Eu peguei aqui o print errado, guys. Pode ser feito isso sem estresse algum, principalmente com a liquidez interna, mas não era esse print para estar aqui. My bad. De qualquer forma, após a captura, você pode... ele capturou. Vamos limpar esses desenhos. Então, ele abriu, capturou, expandiu. Você pode replicar essa Fibonacci, que vai dar por volta desses pontos, 62, 70, 79, por aqui, e posicionar sua ordem para continuação. Isso aqui tende a ser um pouco mais dinâmico ali no início da Kill Zone. De qualquer forma, bom, já dei um spoiler aqui para vocês, né? Vocês podem continuar movimentações antigas com OTE. É na Kill Zone que tende a buscar essa OTE, é na Kill Zone que tende a buscar esse teu ponto de interesse. Para quem já é mais, já vem há mais tempo, tá vendo a tipo de compra aqui, né? Ele deixa desbalanço na queda, desbalanço na alta, deixa aquela região balanceada, capturando fundos. Cara, isso aqui poderia ser sua entrada mesmo sem uma OTE, mas dando esse alinhamento, fiquem atentos principalmente para reversões em Nova York e saibam que elas abrem, manipulam e expandem. Abrem, manipulam e expandem. Esse é o principal padrão. Alinhou isso ao direcional HTF? Money, cara, money, isso aqui é muito bom, que os zones são indispensáveis. Deixando um insight para vocês, cuidado, porque provavelmente você vai fazer a análise HTF no começo do dia, vai ligar as kill zones e ficar negociando. O que vai acontecer? Finalizou o dia, fechou os gráficos. No dia seguinte, quando você abrir teu TradingView, vai estar ali nos 5 minutos, vai estar ali nos 15 minutos, vai estar na micro. As kill zones, a partir dessa aula, podem te deixar enviesado. Então, se você abrir aí no dia seguinte na micro e ver Ásia acumulando, Londres manipulando, às vezes você nem dá bola para o viés HTF, você não dá bola para as interações HTF, você já fica enviesado pelo LTF, então cuidado. Sugiro que vocês desativem as kill zones ao final do dia e no dia seguinte façam aquele macro a micro, começa ali no gráfico de horas antes de entrar no de minutos. Pelo menos isso vai dar uma boa base, vai dar bons resultados. Então, se você não me conhece, eu sou Ira Martini. Aqui no meu canal a gente lida com conceitos de CT, direto da base, direto do Michael Huddleston, Inner Circle Trader. Esses conteúdos você também consegue identificar aqui pelo YouTube, pesquisando pelo nome dele. Não precisa ser pelo nome não, pelo Inner Circle Trader, que vocês vão localizar. Abaixo na descrição tem alguns links. Galera, se você tem interesse em mesas proprietárias, temos nosso parceiro, o Cupons Mesa Prop, que vocês vão ver aqui no canto da tela. Vai ter na descrição o link deles também. Caso vocês tenham interesse em algum produto meu, como a comunidade de trading, que a gente aplica isso no dia a dia, ou até mesmo minha mentoria, chama o suporte, que vai estar o contato no outro canto da tela. Então, confere os links, chama o suporte, ou simplesmente aproveite dos conteúdos gratuitos aqui do YouTube, acessando a aba de playlists. Tamo junto, galera. Bons estudos e bons trades a todos.